Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal sobre regularização de imóveis, de obras, projeto legal de prefeitura. Se você não me conhece, meu nome é Leila Brito, eu sou engenheira civil especialista em regularização de imóvel e regularização de obras e estou aqui para desburocratizar, fazer com que você entenda de uma vez por todas como regularizar o imóvel do seu cliente ou, se você for o dono, proprietário, como regularizar a sua propriedade. A pergunta de hoje ela é muito recorrente e ela é muito importante da gente debater, da gente trazer essa reflexão. Um responsável técnico, quando vai fazer a regularização do imóvel, precisa verificar toda a documentação antes de iniciar ou antes de dizer para o proprietário que dá ou não dá para regularizar aquele imóvel, certo? E essa pergunta aparece sempre. Leila, o meu cliente não tem a documentação que comprova a propriedade. Eu posso regularizar? Para começar essa explicação, eu quero que você entenda quais são os passos de uma regularização e qual é o objetivo, onde a gente quer chegar. E aí, consequentemente, a resposta vai vir. O nosso objetivo com a regularização de imóvel é comprovar propriedade, é fazer com que aquela propriedade de fato seja comprovada não só para a pessoa, como também o que existe nela. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu vou fazer uma regularização de imóvel, eu vou documentar, eu vou regularizar não só o terreno, mas também a construção existente. Quando a gente fala de regularização de imóvel, muitas pessoas pensam que nós estamos falando apenas do edifício da construção, mas não. A regularização de imóvel também está inclusa o lote, o terreno onde aquela construção nasceu, onde aquela construção foi feita, beleza? Então, pensando nisso, nós vamos fazer a documentação, podendo ser apenas um terreno, sem nenhuma construção, ou podendo haver construções. Então, as medidas daquele terreno também fazem parte da regularização desse imóvel. Um desdobro, uma unificação, uma retificação, uma uso capião, tudo isso inclui dentro da regularização, quando não necessariamente a gente está falando da construção também. Ficou claro aí? Quando se trata de uma regularização, nós envolvemos aqui 3 passos para residências de pequeno porte. O que eu quero que você entenda com pequeno porte? De acordo com a legislação do seu município, você vai identificar o que é considerado pequeno porte, ou médio, ou grande porte, e quais são as exigências, quais são os documentos necessários para que você faça essas regularizações. A regularização de pequeno porte, na maioria das vezes, na maioria das prefeituras, você vai encontrar que são as residências. Ou seja, não estamos falando de prédios com 3, 4 pavimentos, não estamos falando dos edifícios. E dentro desse pequeno porte, a gente pode falar não só de residência, mas também de comércios de pequeno porte. Mercado, padaria, um centro de administração, um centro de estética, escolas, igrejas, academias, temos vários comércios que nós também podemos regularizar. Então, esses 3 passos do método que eu desenvolvi, a gente começa a regularizar a parte legal de prefeitura para a residência. Depois que a gente faz a parte legal de prefeitura, todo o projeto, a aprovação, emissão do alvará de construção, emissão do certificado de conclusão de obras, aí nós partimos para a emissão da Receita Federal. Na parte da Receita Federal, a gente vai ter a emissão do CND, que vai dizer que não existe dívida com aquela obra, da certidão negativa de débito. E depois, por último, nós vamos fazer a averbação, juntando todos os documentos de prefeitura e receita para declarar, para averbar, registrar em matrícula que esse imóvel tem aquela construção, que a construção tem tantos metros quadrados e está no nome de fulano de tal. Agora, guarda essa informação do cartório que a gente vai voltar nela. Pensa aqui comigo na parte comercial. Quando se trata de uma parte comercial, nós temos de 4 a 5 passos nesse método que eu desenvolvi para ensinar os meus alunos que querem fazer regularização de imóvel assim como eu. Esses 5 passos ele vai, se comercial ou dependendo da ocupação também, se for uma reunião de público, como por exemplo um salão de festa, como por exemplo uma igreja, escola, que são ocupações que vão exigir mais do que as 3 etapas da parte residencial. E quais são essas etapas? A gente começa o primeiro, igual à residência, o projeto legal de prefeitura para fazer a regularização dentro da prefeitura. Em conjunto com a prefeitura ali, de bracinhos dados, a gente não vai conseguir terminar a prefeitura se, dependendo da ocupação, não vir junto também a aprovação
do projeto do Corpo de Bombeiro. Dependendo do seu estado, pode ser o CLCB ou AVCB, ok? E ainda, dependendo da ocupação, de acordo com o Código de Obras do seu município, você pode precisar também da vigilância sanitária. E esses 3 passos, eles vão caminhar juntos para que você consiga ter essa regularização dentro da prefeitura, Corpo de Bombeiro e vigilância sanitária. Beleza? Verifica a ocupação do seu edifício e aí você vai verificar se precisa ou não de acordo com o Código de Obras do seu município. Depois a gente volta para a parte de Receita Federal e mais uma vez a gente finaliza o processo no cartório de registro de imóveis, fazendo a averbação dessa construção ou desse terreno dentro da matrícula de registro de imóveis. Para quê? Para comprovar o que tem dentro desse imóvel como propriedade do fulano de tal. Visto tudo isso, eu acho que já ficou claro para você que é muito importante que você tenha o documento que comprove propriedade. Não adianta você ter o documento que comprove apenas a posse. Por quê? Vamos colocar aqui de uma forma bem simples. Se você faz o processo de regularização dentro da prefeitura, que é o primeiro passo, vamos imaginar que você esteja trabalhando com uma prefeitura, porque existem várias prefeituras que aceitam todo o processo da documentação para emissão do projeto legal, do alvará de construção, do habite, apenas com um contrato de compra e venda. Então, o seu cliente fez um contrato de compra e venda há 50 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 2 meses. Ele fez um contrato de compra e venda e ele achou que ele era proprietário, sendo que, na verdade, aquilo ali não é um documento que comprova a propriedade. Normalmente você vai encontrar na legislação a nomenclatura comprobatório. Então aquele ali não é um documento comprobatório, não é um documento que comprova a propriedade, beleza? Tem IPTU no nome dessa pessoa, tem um contrato de compra e venda, mesmo assim ela não consegue comprovar a propriedade com esses documentos. Mas algumas prefeituras permitem que você faça toda a etapa, todo o processo para emissão do alvará, do habite com esse contrato de compra e venda. Só que quando você chegar na Receita Federal, você já não vai conseguir concluir o processo, porque lá na Receita Federal você vai precisar comprovar quem é o proprietário ou quem é o dono da obra. E isso você vai precisar de documentos legais que façam essa comprovação. Contrato de compra e venda não é um documento legal perante a essa necessidade. Você não vai conseguir usar o contrato, que muitas vezes são contratos de gavetas, contratos até mal elaborados, como uma comprovação de propriedade diante da necessidade da exigência na Receita Federal. Mas vamos imaginar que por algum motivo você conseguiu fazer o processo passar na Receita Federal, não foi exigida uma fiscalização, passou ali alguma coisa errada, mas passou. Quando você chegar no cartório, você não vai conseguir fazer a averbação, porque a matrícula está no nome de alguém, que provavelmente foi o vendedor que vendeu aquela propriedade para o seu cliente, ou até a gente encontra situações de pessoas ainda bem anteriores, né? O avô morreu, deixou para o filho morreu, deixou para o neto herdeiro vendeu para o seu cliente. Acontece de tudo nesse Brasil. Então, tem lá na matrícula o nome de uma pessoa, vivo ou não, tem o nome de uma pessoa. E não é o seu cliente. A hora que você entrega para o cartório o projeto no nome do seu cliente, a sua responsabilidade técnica, o alvará de construção, o habite, vamos imaginar que você tenha conseguido emitir a certidão negativa de débito da Receita Federal também no nome desse possível cliente e você vai solicitar a averbação daquela documentação em matrícula. Concorda comigo que não vai casar? Não vai coincidir? O que está na matrícula não coincide com a sua documentação, então provavelmente a pessoa que recebeu essa documentação no cartório, se é que vai protocolar, mas vamos supor que tenha protocolado, ela vai falar assim, então, profissional, não está batendo. Eu preciso que toda a documentação que você me entregou esteja no nome dessa pessoa que está aqui na nossa matrícula, porque o que vale, o único documento que comprova propriedade é a matrícula do registro de imóveis. Então não é IPTU, não é contrato de compra e venda, não é escritura, é apenas a matrícula do registro de imóveis que a gente tira no cartório de registro de imóveis. Ficou claro? Deu para você entender? O que dá para você fazer quando o cliente só tem o contrato de compra e venda é uma boa parceria com um advogado especialista em direito imobiliário, que vai orientar o seu cliente exatamente o que precisa ser feito para que ele consiga comprovar essa propriedade e aí você consiga fazer o seu serviço. Dessa forma, aí sim vai sair a regularização desse imóvel. Pode ser que necessite fazer uma uso capião, pode ser que apenas uma minuta de contrato e ele vai fazer a escritura e fazer a averbação. A gente tem outros vídeos aqui que eu falo só sobre
sobre a elaboração dessa documentação. Mas é imprescindível que você entenda que, se você não for um advogado de formação, se você tiver qualquer outra especialidade, não vai ser você que vai desenvolver toda essa documentação para comprovar a propriedade, tá bom? É necessário que você tenha uma parceria com um profissional habilitado para que ele faça corretamente toda essa documentação, e aí sim a gente consegue fazer toda a regularização desse imóvel, que é uma parte tão gostosa que eu gosto de trabalhar e super motiva e incentivo que outras pessoas também possam trabalhar nessa área, porque é uma área de baixa complexidade e que pode fazer com que você tenha renda trabalhando nessa área, beleza? Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, e se você achou que esse conteúdo fez sentido pra você, já compartilha ele com outras pessoas que precisam saber. Você pode compartilhar com outros profissionais que também precisam fazer renda dentro da construção, ou você pode compartilhar com um proprietário, um colega seu, um parente que precisa entender que ele não tem a propriedade do imóvel dele, que ele pode estar desvalorizando o seu imóvel porque falta apenas um ajuste, um documento, e às vezes as pessoas não fazem porque a burocracia não é acessível, a informação não chega a todo mundo. Então, já compartilha esse vídeo se ele fez sentido pra você, e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau!